Amigos brasileiros preocupados com seu destino, de suas famílias e do país. Cidadãos não profissionais, continuamos tentando levar adiante formas de esclarecer pontos omitidos pelas elites e sua mídia sobre os destinos do país. E ainda pensar sobre para onde está indo o Brasil. Os brasileiros empurrados por Estado e elites sem credibilidade. Marielle, vereadora Rio de Janeiro, há 1 ano assassinada, não se sabe sobre os mandantes. Desabamento de prédios em Moema, Rio, 11 mortos, sem investigação avançada, pois as pessoas negam-se a depor por medo de milícias que dominam o local. Em Vila Isabel, ainda Rio de Janeiro, roubaram a estátua de Noel Rosa. Bolsonaro intervém na Petrobras, dando-lhe prejuízo de bilhões para assegurar o preço do diesel. Demagogia, agora como antes? No plano mundial, o secretário dos Estados Unidos, aliado dos dirigentes do Brasil, provoca Rússia e China, que reagem. Parece querer a guerra de qualquer modo. STF censura sites para proteger seu presidente de acusações de ligações com a Odebrecht. No Brasil desmazelado, capengando e tossindo, o estado de exceção informal e implícito tirando sua máscara. Toffoli protegido, general Lessa procurado pela Polícia Federal. Atos autoritários diversos se repetindo. A duvidosa dívida pública de 5 trilhões e 525 bilhões ignorada pelas elites, mas respeitada e adorada como a vaca sagrada oriental. Isso é que é poder. Há 34 anos, após longa agonia dele e do povo brasileiro, morria Tancredo Neves. Mas então havia esperança. O discurso de vitória de Tancredo revela o povo atento e mobilizado. Tancredo morre e a vida continua. Em 2019 não há esperança, mas medo, terror mesmo para muitos. Tancredo Neves, com todas as suas limitações tão apontadas, enxergava tanto absurda dívida pública paga pelo povo brasileiro, 2,9 bilhões de reais por dia, só de juros e amortizações, como os sofrimentos por ela causados. Tanto que deixou para a história a frase inesquecível: não pagarei a dívida pública com o sangue do povo brasileiro. Meus amigos, mais uma vez estamos aqui no nosso programa, na sessão Fatos e Destaques. Nós temos hoje o prazer de ter aqui mais uma vez, tornando-se nossa colaboradora, a Sandra Santos, psicóloga, e tivemos a visita também do companheiro Marcos, que hoje ainda não participou, mas participará em outras ocasiões. Ao final teremos a nossa enquete, que ainda é uma novidade, e vamos começar hoje a nossa mesa pela Sandra, a nossa psicóloga. O meu fato em destaque é a enchente no Rio de Janeiro. Ela mobilizou emocionalmente toda a população. Eu destaco um momento de reflexão para que todos despertem e acessem em si mesmo a solidariedade e a bondade. Bom, o meu destaque dessa semana, é o assassinato do músico Evaldo Rosa pelos soldados do Exército lá em Guadalupe, no dia 7 de abril,
com 80 tiros. E a minha questão é o seguinte: será que isso aí é um fato isolado? Ou faz parte de uma lógica de um Estado que se formou a partir da truculência com a classe popular e com a sociedade de uma forma geral, que coloca, né, a sociedade distante do Estado? É uma questão que nós temos de compreender, porque isso causa efetivamente a afirmação de um apartheid social, ao tornar, inclusive, a banalização da violência. Celeste. O meu fato em destaque é referente à Lei 6.304/2017, que é a lei que ela obriga a todos os ônibus municipais a colocarem seus cobradores. Essa lei já foi sancionada pelo prefeito Crivella desde dezembro de 2017. E hoje nós já estamos em abril de 2019 e até agora são pouquíssimos ônibus que estão circulando com os trocadores. Essa lei, ela diz respeito também aos motoristas, porque na sua dupla função, né? Troco, roleta, notas falsas, mão no volante, tudo isso sobrecarrega o motorista e sem trocador, sem cobradores ali para fazer esse trabalho. E já é lei, o Rio de Janeiro precisa dessas vagas, né? E o prefeito Crivella até agora não regulamentou. Então, o meu fato em destaque é nesse sentido, de regulamentar, colocar os cobradores nos ônibus, porque é um direito, já é uma lei. É um absurdo este general de 4 estrelas, aposentado, reformado, já deve estar com uns 90 anos, mais ou menos, de idade, general Lessa, que foi presidente do Clube Militar, e antes ele havia sido comandante da Amazônia. Como comandante da Amazônia, ele tinha uma posição nacionalista em defesa dos interesses da pátria brasileira. Posteriormente foi eleito para o Clube Militar, inclusive com apoio de militares da esquerda militar, nacionalistas e alguns até identificados como comunistas dentro das Forças Armadas. Mas votaram nele pelo nacionalismo que representava. Hoje, ele vendo este governo estabelecido, querendo entregar tudo, inclusive os militares que participam deste governo, fechando os olhos para a armação de entregar todos os minérios brasileiros, inclusive a base de Alcântara, ele está caladinho e não faz uma crítica às Forças Armadas pela violência, pelos estupros, assassinatos, torturas que houveram em próprios militares, e passa ao largo da questão do fuzilamento deste músico com sua família. Então ele absurdamente pressiona a justiça para não liberar o Lula. Completamente contra a posição da Constituinte de 88 e da Constituição estabelecida no Brasil de hoje. Bom, o meu fato em destaque, além de na minha casa não ter água já há quase um mês, eu queria fazer um destaque numa notícia que saiu hoje na imprensa, uma notícia bastante lamentável, que foi a prisão de Julian Assange lá na embaixada da Inglaterra. O Assange, como todos sabem, é um colaborador do Wikileaks, que divulgou para o mundo inteiro, né, as mazelas do imperialismo, deixando à vista, né, deixando à mostra
como o imperialismo ele opera no mundo. Então, hoje, lamentavelmente, o Assange, que estava exilado dentro da embaixada do Equador na Inglaterra, foi entregue à polícia inglesa. E isso graças, né, à colaboração do presidente Lenin Moreno, presidente do Equador, que retirou o apoio, né, a manutenção dele na embaixada do Equador. Isso é lamentável. Toda a alegação que coloca que ele foi preso, né, condenado por questão de estupro, assédio sexual, a gente sabe que tudo isso, na verdade, é um pano de fundo, é um jogo de cena, que, na verdade, a intenção, de fato, é fazer com que ele seja extraditado para os Estados Unidos, aonde realmente está o coração do imperialismo, onde realmente, com as suas denúncias, foi altamente questionado, altamente clareado como atua o imperialismo no mundo. Eu quero falar sobre a base de Alcântara, controlada pelos americanos. Essa base de Alcântara, no Maranhão, e houve uma explosão alguns anos atrás, em que, de forma extremamente suspeita, que já se supôs que poderia haver algo em termos de espionagem internacional ou até sabotagem americana nessa base de Alcântara. Agora, a administração brasileira, ela vai e cede essa base, ou propõe-se a ceder essa base para os americanos, para os Estados Unidos. E, na verdade, existem problemas, que é a definição de áreas restritas. Então, o fato é, há uma perda de soberania nacional a ceder essa base para os Estados Unidos. E, além dessa perda de soberania nacional, há um problema ainda maior, porque é uma base que facilita vários atos de agressão dos Estados Unidos com a própria Venezuela e aquela área toda do norte, pois facilita a aproximação de foguetes, etc. A par disso, trata-se de uma ingenuidade brasileira, porque em anos e anos, os Estados Unidos, em momento nenhum, ajudaram nem trouxeram tecnologia alguma para o Brasil. E o Bolívar, que é o nosso especialista na área militar, confirmou isso aqui numa intervenção passada. Mais ainda, justamente o Julian Assange, que aconteceu isso que você mencionou agora lá, ilegalmente, ao que consta, contra a legislação internacional, ao ser preso em Londres, na Embaixada do Equador, o Julian Assange, no site Wikileaks, já tinha denunciado que entre os documentos que ele recebeu, estavam alguns que mostravam pedidos dos Estados Unidos, inclusive a países então em aliança com o Brasil, para que não fornecessem tecnologia nuclear ou tecnologia mais avançada ao Brasil. Quer dizer, eles estão repetindo o mesmo comportamento que fizeram há décadas, há séculos, e nunca transmitiram tecnologia nenhuma ao Brasil, via a situação em que o Brasil está. Então, esse caso de Alcântara, que vai ser julgado pelo Congresso, deverá ser motivo de imensa discussão e deve ser motivo de uma negativa do Brasil, pois falta muito pouco realmente para nós nos colocarmos naquela posição de protetorado americano, no qual já somos chamados pelo Mangabeira húngaro, ou de uma província, como já somos chamados, já éramos desde 2002, pelo antigo e célebre professor Ottaviani. Ultimamente, o senhor Bolsonaro resolveu colocar em discussão o movimento de 1964. Ou seja, em discussão aquele golpe de 64, de 1º de abril de 1964, um golpe militar, que na verdade depois o João Goulart e tentou botar uma fachada democrática e que hoje vem se discutindo, querendo-se, através de uma série de justificativas, rediscutir o âmago desse golpe. Então nós gostaríamos de levantar para a nossa mesa a seguinte questão. Esse golpe de 64, entre aspas, que foi um primeiro passo de outros golpes e de toda uma intervenção, tem importância, teve importância na história do Brasil? Ele chega até nossos dias e tem importância ainda em nossos dias ou não? Está vivo, sim, por conta de que, né, o atual presidente eleito, ele trouxe em sua bagagem
de ação para o nosso país, para o Brasil, a possibilidade digamos assim, dessa rememoração desse fato extremamente lamentável que aconteceu no Brasil há 55 anos, que durou 21 anos. Sim, eu acho que está repercutindo devido à questão da eleição desse presidente atual do Brasil. O golpe, na realidade, de hoje, é um golpe continuado. Isso já vem, para pegar o fato específico, já vem desde pós-guerra. O golpe de 45, que o Getúlio Vargas já começava a ser incômodo para os interesses do capitalismo internacional. E com os títeres intelectuais daqui, de Golbery, Juarez Tavares e outros, subsidiaram também do lado nosso. Formou-se a Escola de Guerra Brasileira, do Hort College para aqui, e foi estruturado. E nós continuamos num golpe. É um golpe continuado. Sim, foi uma interrupção ao processo democrático e isso repercute até hoje. Sem sombra de dúvida que o golpe de 64 repercute até hoje, principalmente porque não somente você teve a cassação de novas lideranças políticas, como também o próprio processo de redemocratização do país foi uma negociação com as forças conservadoras que estavam no golpe de 64. Então não poderia ser diferente. E a eleição desse cidadão aí, como presidente, é a prova disso, de que os militares e essas forças conservadoras estão presentes ainda hoje. Sim, eu acho que o golpe de 64 atingiu as famílias, atinge até hoje, porque faz parte de uma história dolorosa do nosso país. Hoje, com esse presidente que o povo elegeu, ele traz rememorações de uma dor. Eu não entendo muito bem por que ele está fazendo isso. Mas emocionalmente, todas as pessoas ficam afetadas com essa história. O golpe de 64, sem dúvida, repercute até nossos dias. Eu diria que o que nós estamos sofrendo hoje no Brasil é um resultado direto do que veio daquele golpe inicial de 64, que não foi um golpe, foram vários golpes. O senhor Castelo Branco traiu o Brasil e as Forças Armadas, e inclusive traiu o próprio Juscelino Kubitschek e Ulisses Guimarães, que votaram nele no Congresso Nacional acreditando que ele cumprisse a palavra de voltar logo à democracia. Traiu depois também Carlos Lacerda, com quem tinha compromisso de voltar à democracia. Então, na verdade, nós tivemos um golpe inicial a que se seguiram um conjunto de medidas de uma verdadeira contra-revolução antinacional e antidemocrática. Vivemos tempos de conservadorismo. Elegemos Bolsonaro, que já anuncia que o trabalhador tem de optar entre ter emprego ou ter direitos. A carteira de trabalho verde e amarelo, ela limita direitos. A reforma da Previdência, que ele tenta implementar, dificulta a aposentadoria e propõe a capitalização. O Brasil gasta demais com educação em relação ao PIB. Militarização da educação, que fere a pluralidade, ideologiza a educação. Mais ainda, a educação é vista como uma questão de gestão. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal já havia concedido, entendido, melhor dizendo, que há a possibilidade de você terceirizar a atividade fim. Portanto, para a educação, isso representa que professor pode ser terceirizado. Esses fatos demonstram o avanço do conservadorismo
liderado pela lógica do mercado. Tudo isso representa, na realidade, uma imposição de um sacrifício à classe trabalhadora, à classe popular. Não à sociedade como um todo, porque você tem uma minoria que continua ganhando e ganhando muito com suas alianças espúrias com o capital internacional, com as suas alianças espúrias internamente para manter a sociedade, a classe trabalhadora, a classe popular no seu gueto político, no seu controle absoluto. E que, se preciso for, além da justiça, nós também teremos o que? O açoite da repressão, ou melhor dizendo, as balas da repressão, que a classe popular muito bem conhece cotidianamente. Meus amigos, nós estamos mais uma vez aqui tratando de livros. E ou trazemos um escritor aqui ou indicamos um livro. A pergunta que eu faço é: qual o livro mais importante hoje para o entendimento do Brasil atual e daquele movimento, daquele golpe de 1º de abril de 64? Eu diria que é este livro. 1964, de René Armand Dreyfus, A Conquista do Estado, 1964. Um livro realmente, uma tese de doutorado, e um livro realmente longo, são 814 páginas, mas coalhado de documentos irrespondíveis e da melhor qualidade. A capa falha porque coloca a CANDE, Movimento de Mulheres, manobrado pela CIA provadamente, coloca aqui o IPES, um órgão fundado por Golberido Couto e Silva e financiado por dinheiro americano ligado ao IBAD, o IBAD aqui, militares, mas não estão colocados nessa capa um empresariado nacional aliado, da mesma forma que não está colocada nessa capa o trabalho da CIA e dos serviços secretos, esclarecendo-se que a ESG e todos os serviços secretos brasileiros foram originados e criados pelos americanos, pela CIA, com militares brasileiros nos Estados Unidos, aprendendo como organizarem um serviço secreto. Entre eles o delegado Soares, o depois general Humberto de Mello, entre outros. O que tem de importante esse livro? Ele, além de começar a colocar pontos básicos sobre o Brasil, por que ocorreu o golpe de 64 e como ocorreu, ele traz dados que não podem ser contestados. Vejam, por exemplo, logo do início, na página 131, não tão início assim, né? Quando ele menciona as razões do golpe militar e do golpe militar que se transmutou numa revolução antidemocrática e antinacional. E ele diz: a lei restringindo a remessa de lucros pelas companhias multinacionais às suas matrizes, de uma certa forma, impedia a remessa de lucro pelas companhias multinacionais às suas matrizes, o que implicava num controle rigoroso das atividades do capital transnacional do Brasil, retirando-lhes privilégios concedidos em grande parte durante as administrações de Juscelino e Jânio Quadros. Então nós tínhamos aí uma quebra dos interesses do capital americano e internacional que foi determinante nessa situação. Mas não foi só isso. Nós vemos, por exemplo, em outras páginas, não é? Uma série de mostras da situação no Brasil. Por exemplo, os nomes das pessoas que fundaram o IPES, um instituto que se dedicou a tentar derrubar o governo de João Goulart, o governo legal na época. Se nós observarmos os nomes que se articularam do IPES, nós veremos
vários daqueles do serviço secreto, como Figueiredo, Golbery e outros, e veremos aqueles que exerceram depois, Andreasa, os mais altos cargos na República, estabelecendo-se uma ligação entre os serviços secretos, o IPES, Golbery, a CIA, o Império Americano. Então, daí em diante, em diversas páginas, vocês vão verificar a menção a uma série de fatos que mostram como foi dado o golpe de 64 no Brasil, que implicou e gerou que hoje nós temos esse caos à nossa volta. 1, 2 e 3. Bolívia. Vamos falar de Bolívia, Bolívia plurinacional, né? Que é a Bolívia para todos. Inclusive o lema da Bolívia é União e Força, que é um lema forte de unidade, chamando, né, os bolivianos e as bolivianas a comporem com o governo, né, uma agenda política, social, que todos estejam incluídos. E a Bolívia é um país não muito grande, né? Lá os estados, não se chama de estados, se chama de departamentos, né? E os municípios chamam-se de províncias. E na verdade, assim, é um país até pequeno, porém, nos últimos 10 anos, começou a ter um protagonismo na América Latina, especialmente na América do Sul, como um ator em avanços, né, na inclusão de todas as etnias lá existentes, né, que são os povos originários, na inclusão das mulheres na decisão do poder, né, institucional, tanto que o parlamento lá, ele tem 51% é constituído por mulheres, são 4 línguas oficiais que lá se fala, respeito a todas elas, e 33 dialetos, ou seja, né, são aquelas línguas das etnias que existem dentro do território boliviano. E todo esse avanço que a Bolívia tem tido desde 2005 para cá, graças a um trabalho muito grande, comunitário, do presidente Evo Morales, que vem, né, de uma etnia indígena, ele é um Aimara, e então por conta disso eu creio que realmente a Bolívia ela avança, porque hoje tem em seu poder máximo uma pessoa de fato que vem do seio dos povos originários. Então isso é grandioso para a Bolívia, né, um país basicamente indígena e que fortalece realmente essa cultura, a cultura indígena. Naturalmente aqui nós cantamos ou dançamos, ou as músicas são o shot, como eu já mostrei, do Pedro Raimundo, os ritmos, como o chamamé, que é muito dançado aqui, o shot, a valsa, também temos a guarânia e o vaneirão. Mas tem os outros ritmos, né, que são também muito aceitos nos bailes, nos fandangos, né, e também nos rodeios. Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, que começou o seu maior sucesso, entre tantos, mas começou com Coração de Luto, e também esta canção que se chama Gaúcho de Passo Fundo. Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trago todo mundo com muito respeito.
Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho está feio. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho está feio. Já respondi sua pergunta, seu moço, me dá licença, vou encilhar o cavalo. Brasil afora, atravessando o estado, trotando apressado e fui tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. O meu abraço a todos os CTGs do Brasil. Nós anunciamos e tratamos da questão das guerras híbridas. Destacamos essa questão a nível internacional. A nível nacional, destacamos primeiro a questão do estado de exceção. E agora queremos colocar um outro problema: a nova direita se afirmando no Brasil. Como se afirma essa nova direita que aparentemente as pessoas não percebem, pois brincam com Bolsonaro, brincam com uma série de gracinhas e erros e absurdos da política atual, pensando que se trata de algo superficial, sem maior profundidade. Mas a verdade é que por trás hoje do que está acontecendo no Brasil, existe uma estrutura séria e todo um conjunto de aparatos de empresas privadas integradas ao Estado, atuando numa determinada luta ideológica. Nós temos novos tipos de atuação no mercado e novos tipos de atuação na sociedade. Hoje, o grande capital e os interesses do Império Americano não se dão mais apenas através de invasões, de colocar marines e invadir o país. Eles estão integrados através do mercado, coloca aspas nisso, escondidos, mascarados e através de uma série de aparatos que desenvolvem uma luta ideológica muito grande com alguns dos melhores jornalistas brasileiros, colunistas, a grande mídia, travando essa luta ideológica não só em direção à classe média, como hoje também em direção a classes populares e a trabalhadores em geral. É verdade que houve um Steve Bannon, que Bolsonaro ganhou com o auxílio de algumas novas espertezas na internet, mas o que está acontecendo hoje vai muito além dessa superfície. Há uma atuação orgânica do Estado, de órgãos do Estado, integrados com uma série de empresas, movimentos, projetos culturais e assim por diante. Esse processo não começou hoje. Na verdade, ele toma maior iniciativa, maior amplidão a partir de 1980, o que vai significar que ele repercutiu diretamente na Constituição Federal de 88 e antes naquela Constituinte, Assembleia Constituinte de 86. Hoje nós temos um caos à nossa volta, o Brasil está nessa situação. E isso é atribuído não ao movimento 64 e não à política neoliberal que foi imposta ao Brasil à força desde 64 até nossos dias, continuando com Bolsonaro. Como mascararam essa política em algumas administrações, quiseram insinuar que ela não foi aplicada em determinados períodos, o que não é verdade. E hoje pretende solucionar os problemas brasileiros com mais aplicação ainda da política neoliberal que nos levou à situação em que nos encontramos. Como agem esses organismos, como agem essa nova política? Através de uma espécie de frente ampla, em que se unem vários projetos culturais, várias entidades
estabelecendo inclusive acordos entre várias frações do bloco dominante de poder, buscando alcançar os objetivos que fundamentalmente são os do Império Americano, do grande capital mundial. Eles estão travando uma luta aberta, uma luta ideológica forte, eu diria que até provocativa, agressiva, e tomando a iniciativa de alguns anos para cá. E a vitória de Bolsonaro confirma isso. Saíram de uma defensiva e hoje tem a iniciativa. E compreende-se isso. Na verdade, tiveram uma vitória em 64, pela violência, em 68, na década 70, na Constituinte, na Constituição de 88, e chegamos até nossos dias apenas em algumas administrações usando-se máscaras, como se não houvesse neoliberalismo e a mesma política neoliberal de sempre. Oi, hoje eu vim deixar com vocês uma sugestão. Observe o seu peludo. Se ele está vomitando, se ele está com diarreia, se ele está tristinho. Se for preciso, leve ao veterinário. A Prefeitura do Rio, ela disponibiliza atendimentos grátis em vários bairros que você pode levar o seu peludo. Nós temos em Bangu, nós temos em Niterói, nós temos na Mangueira, Hospital da Mangueira, nós temos em Engenho de Dentro, Bom Sucesso, Guaratiba. Então, observem o seu peludo. Se for preciso, leve o seu animalzinho. Nada melhor do que o veterinário vai te aconselhar, vai te indicar um remédio, um caminho certo. A segunda sugestão é lembrar vocês que domingo é Páscoa. Não dê chocolate ao seu peludo. Não faz bem. E, para terminar, eu deixo com vocês um vídeo muito bonito que emocionou meu coração. Bem, as pessoas às vezes colocam em discussão a visão de mutação de currículos e programas dentro das Forças Armadas como se isso fosse o fundamental. O fundamental é nós sabermos mexer em currículos e programas de militares, mas também saber quem é que vai dar essas aulas, essas instruções. Porque se você mantém um corpo de instrutores ideologizados, reacionários, com viés anticomunistas que já vem se arrastando desde 1935, fomenta-se no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Onde Churchill faz um discurso e identifica esse nome aí da Guerra Fria entre o mundo ocidental cristão, capitalista na realidade, porque hoje não dá para envolver cristão, porque existem vários cristãos, principalmente na Igreja Católica, que tem uma participação do lado do povo e não tem essa questão desse anticomunismo raivoso dado nas escolas militares, não é? O afastamento disso se dará no conflito dentro da própria sociedade que se trava, porque o militar não é nada mais, nada menos do que um cidadão também.
e que tem essa relação dialética de influência de um lado e influenciando do outro a questão da própria sociedade. Então, esta questão tem que se travar, essa luta, para nós termos um exército democrático e popular do lado do povo, dentro da própria sociedade brasileira, no caso. Olá, eu estou hoje aqui como colaboradora do Caminhando Jornal TV para falar sobre psicologia e sociedade. Eu sou Sandra Santos, sou psicóloga junguiana, com especialização em terapia de família, em gerontologia, e venho tratando desse assunto já há bastante tempo. Hoje eu vou tratar da família adoentada. O conceito de família ele vem se transformando, mas ele vem assegurado pela Constituição do Brasil, que diz o seguinte: o artigo 226 da Constituição Federal diz que a família é a base de uma sociedade, bem como de todos os fenômenos sociais, morais, culturais, éticos, religiosos, políticos e psicológicos, etc. Ela vem passando por uma transformação. Hoje, as famílias não são consideradas mais só consanguíneas, as famílias são consideradas afetos, carinhos. O que importa hoje é como o amor dos laços familiares se estabelece. Outro fator que vem tratando muito, psicologicamente tratando as famílias, é a constituição nova. São famílias reconstituídas. O divórcio é um fenômeno que veio colaborar para com que as pessoas reconstituam seus casamentos e reconstituam a família. E mais atualmente, as famílias hoje, elas já podem ser homossexuais, né? O que está valendo para a Constituição é como o relacionamento amoroso baseia na constituição desta família. Por que ela está adoentada? E por que desse assunto? Porque não basta só formar, reconstituir novas famílias. As famílias têm que ter noção dos princípios que elas vão passar para os seus filhos. Por quê? O que nós estamos preocupados hoje é com as doenças silenciosas que habitam dentro dos lares. Por que seja? As crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, com depressões, os adolescentes estão em tédios, estão deprimidos. Então, tudo isso que circula dentro da constituição da família precisa ser olhado, precisa ser cuidado. E o que vem a ser esse cuidado? Significa que os pais ou os responsáveis tenham espaço emocional para estar com essas crianças, estar com esses jovens. E não só doar presentes. A tecnologia também é um fenômeno que está realmente interferindo em todo esse relacionamento amoroso. Mas eu vou continuar esse assunto no próximo programa.
venho em nome da conciliação. Não podemos, neste fim de século e de milênio, quando crescendo em seu poder, o homem cresce em suas ambições e as suas angústias, permanecer divididos dentro de nossas fronteiras. Se não vemos outras nações como inimigas e não as vemos assim, devemos ter a consciência de que o mundo se contrai diante da árdua competição internacional. Brasileiros, ao lado da ordem constitucional, que é tarefa prioritária, temos que cuidar da situação econômica. A inflação é a manifestação mais clara da desordem da economia nacional. Iremos enfrentá-la desde o primeiro dia. Não cairemos no erro grosseiro de recorrer à recessão como instrumento deflacionário. Ao contrário, vamos promover a retomada do crescimento, estimulando o risco empresarial e eliminando gradativamente as hipertrofias do egoísmo e da ganância. O ritmo de nossa ação saneadora dependerá unicamente da colaboração que nos prestarem os setores interessados. Contamos para isso com o patriotismo de todos. Em retomar o crescimento e criar empregos. Toda a política econômica do meu governo estará subordinada a esse dever social. Enquanto houver neste país um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda a prosperidade será falsa. Cabe acentuar que o desenvolvimento social não pode ser considerado mera decorrência do desenvolvimento econômico. A nação é essencialmente constituída pelas pessoas que a integram, de modo que cada vida humana vale muito mais do que a elevação de um índice estatístico. Hoje, no entanto, encontram-se vencidas as etapas mais duras. Mantivemos a integridade política da nação, graças à habilidade do segundo reinado, que soube exercer a tolerância nos momentos certos, evitando que as insurreições liberais vencidas ficassem cicatrizes históricas. Com a ocupação da Amazônia e do Oeste, concluída nos últimos decênios, chegamos ao fim da tarefa iniciada pelos bandeirantes, desenvolvidas por pioneiros intrépidos e desbravadores audazes, pelo gênio político de Rio Branco e pela bravura nacionalista do Marechal Rondon. Deixamos há muito de ser aos olhos estrangeiros exótica nação dos trópicos. Incluímos-nos entre os países economicamente mais desenvolvidos. Brasileiros, sabeis que os homens públicos não se fazem de especial natureza. Eles se encontram sujeitos à fragilidade da condição humana. Quando um povo escolhe o chefe de Estado, não elege o mais sábio dos compatriotas. É possível que não eleja o mais virtuoso deles. Tais qualidades, que só o juízo subjetivo consegue atribuir, não podem ser medidas. Ao nomear com seu voto o presidente da República, a nação expressa a confiança de que ele saberá conduzi-la na busca do bem comum. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Celeste, sua dica. A minha dica é um ato de solidariedade e também de amor, que é a doação de sangue. Pesquisas revelam que só 2% da população
é que realizam a doação. Mas para realizar é preciso ter entre 16 e 68, ter mais de 50 quilos, não consumir gordura, nem álcool. Mas é uma coisa importante, é um ato que faz a diferença numa vida dentro do hospital, com as condições, né, que nós temos aí precárias. Então, doar é um ato de amor, é um ato de solidariedade. Então, essa é a minha dica. Qual a sua dica, Irã? Eu vou dar uma dica da exposição permanente Verde Memória, uma visita virtual ao Parque Nacional da Tijuca. É na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Entrada gratuita. Sandra, a sua dica. A minha dica é que você, pai, você, avós, leiam, contem histórias para os seus filhos, para os seus netos. Entre na fantasia com eles, brinque, faça com que o mundo deles seja cada vez melhor. Interaja com o mundo da fantasia. E a minha dica para que isso aconteça, leia o livro infantil Vovó Conta a História dos Bichos Estudantes. É um livro muito interessante porque ele é interativo. A criança também pode pintar as ilustrações. Confira. A minha dica, de certo modo, vai ser perigosa, porque hoje está tudo tão perigoso no Brasil e no Rio de Janeiro, que até dar uma dica é um perigo. A Celeste deu uma dica na semana passada, alguns dias passados, de ir ao Jardim Botânico, e essa semana o Jardim Botânico estava inundado todo. Então até a zona sul do Rio. Agora, essa morte daquela senhora e do neto foi Copacabana. Então o caos invadiu todas as áreas do Rio de Janeiro, inclusive Copacabana, Jardim Botânico e tudo mais. Eu recebia várias dicas de amigos para indicar aqui. Uma delas seria mudar do Rio de Janeiro. A outra foi mudar do Brasil. Uma terceira dica mais racional era comprar uma boia. Houve uma ainda no sentido de comprar um barco salva-vidas, talvez numa rifa coletiva. Até falei a Valmíria sobre isso, ela não concordou. Mas depois de pensar nisso tudo, eu cheguei à conclusão que era meio complicado e havia um problema. Apesar disso tudo, havia o perigo da leptospirose, ratos e tudo isso, bactérias. Então, e também sair do Brasil é complicado, não tem condições. Não? Pessoal classe média baixa não consegue sair de condições. Então a minha conclusão é que o melhor seria mesmo nós buscarmos tirar esses governantes incompetentes, completamente sem condições, que terminam por terminarem gestões sucessivas por deixar o Rio de Janeiro no meio dessa bagunça. Então, o povo se organizar, participar, denunciar dando nome e tirar esses governantes de máxima incompetência tentando mudar essa situação. O problema foi criado por eles. Nós somos as vítimas. O povo ajudou a melhorar essa situação. Em lugares que não havia polícia, não havia bombeiros, não havia nada. Então, tirar Crivella, tirar esse tipo de gente, mudar a gestão. O povo participar. É isso aí a minha dica. Minha dica... Não é a boia não, né? A minha dica, Mauro, é a festa literária de Santa Teresa. É a festa literária de Santa Teresa, que ocorrerá nos dias 27, às 9 da manhã, e dia 28, às 18 horas. Fica no Parque das Ruínas, Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa. Seria muito bom se todos os colegas aqui da mesa pudessem lá prestigiar essa feira literária. É muito interessante, vai ter inclusive depois, além de lançamentos, vai ter debates sobre algumas literaturas. É um ótimo programa para toda a família. Bolívar, qual é a sua dica? Ô Valmíria, a minha dica ela é barata e cara ao mesmo tempo. Ela é barata porque o instrumento é relativamente barato.
vamos todos ler ou reler, os que são adultos naturalmente e letrados, o livro do grande romancista brasileiro Machado de Assis, Esaú e Jacó, porque pegam dois irmãos em conflito já no útero, e a sociedade brasileira está num enorme conflito, para nós entendermos. Como Machado de Assis era um romancista com grande influência psicológica e antropológica, ele nos dará uma dica maravilhosa para entender o Brasil de hoje.